Pessoal, aqui é Rodrigo Oliveira do Mocotó, diretamente de Águas de São Pedro, né, do grande hotel, do campus universitário aqui, lugar que sempre me emociona. Tenho uma baita admiração e respeito grandes colegas que estudaram aqui, então vir aqui contar um pouco da nossa história, tentar inspirar e dividir conhecimento com esses jovens é um privilégio. Então, obrigado pelo carinho, pela recepção calorosa, por toda a hospitalidade, né, que toda a família Senac tem com a gente desde o primeiro encontro até hoje. E sempre que precisarem, estou às ordens. Um beijo. Foi de casa, com licença. Olá. Obrigado. Já gostaria de aproveitar para agradecer mais uma vez pela presença, mais uma vez aqui no nosso campus, para nos brindarem com a sua aula, o seu conhecimento, compartilhar com a gente mais uma vez. Rodrigo, obrigado. Pô, que agradeço. Seja muito bem-vindo. Que baita recepção, obrigado. Queria Professor, obrigado. Pessoal, obrigado pela acolhida carinhosa, calorosa também. Queria agradecer também a Reila, né, da Anagrama, parceira de longa data, aí, muitos anos trabalhando juntos. Ela que me fez o convite para vir aqui. Agradecimento ao Senac, né? Obrigado, professor. A toda a instituição da qual a gente é fã e já fez inúmeros encontros, inúmeros projetos também. Queria agradecer um cara que está escondido ali, que é o Alex Gomes, meu sócio. Ô Alex, aparece aí, meu. Pessoal, uma salva de palmas para o Alex. Fiz questão de apresentar o Alex, ele é nosso sócio lá no Balaio, é nosso sócio no Mercado de Pinheiros, em tantos outros projetos que a gente teve. Para começar, lembrando uma coisa muito importante, eu não vou chamar isso de aula, né, porque não sou um professor. O que eu quero aqui é contar um pouco da minha trajetória e com certeza vocês vão ter alguns insights, vão ter algumas ideias que vão fazer sentido para vocês também. E acho que o primeiro insight, a primeira ideia é: ninguém vai fazer nada longevo, significativo, importante, bonito, duradouro, sozinho. Você precisa estar acompanhado de gente boa, de gente capaz, de gente melhor que você, inclusive em muitos aspectos. O Alex é esse sócio, ele também é cozinheiro, mas é da hotelaria também, estudou aqui, depois foi trabalhar fora e acabou enveredando para a área de administração. Então ele é o responsável, né, por toda a gestão do grupo de restaurantes, mas ele está aqui preparando uma pequeníssima degustação para vocês. Então, pô, você vê o que é ter um parceiro como esse, né? Como é importante. Então eu vou começar contando. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quem já foi ao Mocotó? Obrigado. Alguém? Caramba, gostei. Ou seja, vamos ver se está todo mundo prestando atenção. Quem não foi ao Mocotó? Teve gente que nem foi e nem não foi. Não entendo. Mas tudo bem. Mas tem muita gente que não foi, então eu vou contar rapidinho o que é o Mocotó para contextualizar, né? Por que eu estou aqui conversando com vocês, né? O Mocotó é um restaurante de cozinha nordestina, mais especificamente, né, de cozinha sertaneja, fundado por um migrante nordestino, um retirante, que saiu lá do sertão, fugindo da seca e da fome. Sabe aquele típico retirante nordestino? Esse cara é meu pai, seu José Almeida, que foi para São Paulo com acho que 20 e poucos anos de idade, trabalhou em feira metalúrgica, fundição, malharia, os piores serviços, trabalhos possíveis, assim, dos mais pesados, né? E aí, com 2 irmãos, ele monta uma Casa do Norte, que eu não sei se é algo que vocês conseguem visualizar, mas uma Casa do Norte que foi muito popular ali na década de 70, 80, era um misto de empório, meio que um boteco, meio que uma conveniência ali, que acabava acolhendo aí essa colônia de nordestinos, que assim como meu pai, milhares de outros migrantes saíram fugindo da seca, da fome, para tentar a sorte na cidade grande. Então as Casas do Norte vendem ali secos e molhados, os feijões, as favas, carne seca, rapadura, enfim. E tinha lá no fundo, normalmente era assim, um balcãozinho onde servia
um tira-gosto, uma cachaçinha, um prato mais forte, a nossa era igual. E a gente, em 73, né, uma família sertaneja, estava lá no sertão de São Paulo, na Vila Medeiros, numa das beiradas da cidade, perto de Guarulhos. Não sei se conhecem São Paulo geograficamente, mas está ali na Zona Norte, né? E aí esse botequinho acaba ganhando fama por conta de uma receita, caldo de mocotó. E meu pai não era cozinheiro, nunca tinha cozinhado em casa, né, na terra natal. E muito antes da gente falar de texturas, equilíbrio, ponto, tá? Ele numa panela, né, e numa cumbuca, de maneira muito sensível, intuitiva, colocava esses conceitos. Ele naquele momento já pensava, nada pode ser cozido demais que você perca, né, a textura original, natural do alimento. Nada pode ser salgado ou condimentado demais, onde você perca os sabores originais. Nada deve se sobrepor, não pode ser muito cansativo de comer. Que caldo de mocotó, gente. Quem sabe o que é mocotó? Espero que saibam, hein? Quem se arrisca? O que é mocotó? Pé de boi, ou mão de vaca, né? Oh, eu aprendi por que a gente fala pé de boi e mão de vaca. Com uma estudiosa chamada Dona Ana Rita Suassuna, uma escritora maravilhosa. Oh, valendo um prêmio. E é um baita prêmio. Quem diz por que a gente fala pé de boi e mão de vaca e não pé de vaca e mão de boi? Por quê? Valendo um prêmio que eu vou pedir para alguém buscar lá no meu carro. Que eu acabei de lembrar, falando do prêmio, eu esqueci. Eu trouxe duas coisas para presentear vocês, bem especiais. Pé de boi porque é forte, não sei, tô arriscando, já tá no meio. Vamos lá? Se olhar no Google, tá desclassificado, hein? Tô só olhando, ó. Eu vi, ó. Pé de boi porque é forte, assim, que eu conheço, que eu sei que fala popularmente, é pé de boi porque é forte, algo forte, assim. E mão de vaca é quem tem... A mão fechada, financeiramente, enfim. Sim. Pão duro, né? Pão duro. Ó, muito boa tentativa, mas não é isso não. Vocês vão adorar e olha como faz todo sentido. Dona Ana Rita Suassuna falou, muito antes dos frigoríficos modernos, né, que tem todo esse tratamento, né, com todas as partes do boi, miúdos, vísceras e tal, antigamente você não tinha como limpar tão bem, né, essas partes mais delicadas. E o boi, quando faz xixi, ele faz xixi para frente, certo? Ou seja, ele vai impregnando ao longo do tempo, né, com aquele aroma super forte da ureia, né, as patas da frente. Por isso que você não quer a mão do boi, você quer o pé do boi. E a vaca faz xixi... Vocês já viram um boi e uma vaca, né, gente? Só para saber, às vezes eu estou falando aqui, tá todo mundo... Como assim, né? Muito bem. A vaca faz xixi para trás, que faz com que o pé da vaca fique impregnado. Então você quer a mão de vaca. Então quando você vai comprar, você fala, tem pé de boi aí? Ou tem mão de vaca? Porque você não, especialmente naquela época, você não conseguia se livrar desse aroma. Muito interessante, né? Duvido que vocês vão achar isso no Google. Mocotó 1, Google 0. Não, vou dar o crédito mais uma vez na história que eu ouvi da Dona Ana Rita Suassuna. E aí, aí esse botequinho com esse cozinheiro intuitivo, que é seu Zé Almeida, que por acaso é meu pai, tá lá e aí esse caldo de mocotó vai ganhando fama, as pessoas começam a fazer fila para comer ali, só que era um empório, né? Uma merceariazinha, então não tinha mesa, não tinha cadeira, as pessoas comiam em pé num balcão minúsculo, que cabia talvez umas 8 pessoas ali, e o resto apoiado nas prateleiras, nas sacarias, ia encontrando um espaço, empurrando as coisas, ia comendo ali. A gente chegou a servir 30 e tantos caldeirões de mocotó num dia. Então imagina, era o único prato da casa, aí você podia comer tripa de porco, passarinha, torresmo. Aposto que algumas dessas coisas vocês não comeram ainda. Mas bem, e aí em 79, essa casa foi aberta em 73, 79, por conta desse sucesso, a gente pega um ponto do lado, em frente, né, na mesma rua, e aí tem 8 mesas ali. E isso é revolucionário, porque aí já tinha uma cozinha,
Aí meu pai começa a cozinhar outras coisas, tipo favada, sarapatel, e o negócio vai se desenvolvendo, ganhando estrutura, mas assim, ainda muito precário, né? Porque meu pai não tinha recurso, não tinha conhecimento, não tinha experiência. E eu começo a trabalhar ali em 93, com 13 anos de idade, para desgosto do meu pai, que não me queria ver ali, mas era o único jeito de eu estar perto dele, porque eu pensei, né, por que eu, adolescente, com 13 anos, estava ali, né, insistindo, brigando para ir lavar a louça, né? E lavei tanta louça que vou pedir para o Senac um título de PhD, de honoris causa, sem máquina de lavar, tá, gente? E aí eu queria ficar perto do meu pai e gostava, né, daquele cenário ali, aquela movimentação, mas era um lugar assim muito rudimentar, precário mesmo. E tomei gosto pelo negócio. Só que era difícil vislumbrar ali uma carreira. Então, continuei trabalhando, fui fazer faculdade, fui estudar engenharia ambiental, imagina anos 90, né? Aquela coisa do ativismo ecológico, né? A pauta, tudo que se falava no mundo era ecologia, era a palavra da hora, né? Depois virou sustentabilidade, depois virou não sei o quê, e a gente continua, né, depredando, né, o nosso planeta. Mas, enfim, era a pauta e eu estava empolgado com aquilo, fui estudar engenharia ambiental. No primeiro curso superior de engenharia ambiental do país, ou seja, né, nem eu sabia bem o que era aquilo, ninguém sabia bem o que era aquilo, mas eu estava lá, super engajado. Aí depois de um ano eu percebi, pô, esse negócio vai me formar para eu trabalhar para as empresas que eu acho que eu deveria estar combatendo, né? Então isso não vai dar certo. Aí o Senac lançou um curso de gestão ambiental, primeiro curso do país. Aí fui lá, eu larguei a faculdade de gestão ambiental, de engenharia ambiental, fazer gestão ambiental no Senac, ali na Avenida do Café, no Jabaquara. Estava lá super empolgado, né, engajado, representante de turma, super empolgado. Aí conheci uma garota cujo irmão estudava gastronomia. Falei, gastronomia? Como assim gastronomia, né? Você vai aprender a cozinhar? Ele falou, sim, a gente aprende a cozinhar, mas aprende administração de restaurantes, aprende banquetes, aprende açougue, aprende cozinhas clássicas, aprende, enfim, tudo isso. Falei, caramba, que legal, mas para quê, né? Ah, pode trabalhar em restaurante, pode trabalhar em hotel, pode abrir seu negócio. Falei, caramba, isso é muito legal. E dessa amizade a gente ficou muito próximo, né? Essa garota era minha parceira ali, então eu tive muito contato com o irmão dela e comecei a ver as revistas que ele tinha em casa, os livros, as apostilas. E a nossa família não acessava restaurantes, né? Não tinha nem recurso e nem cultura de visitar restaurantes, né? Então era um universo completamente diferente. Eu lembro, quem conhece o Habib's? Conhece, né, o Habib's? E eu acho que tinha uns 13 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, 14 anos, e fui com a mãe de um amigo da escola, né, do colégio na época, me levou para comer no Habib's, né, aquele lugar super iluminado, umas taças de sorvete gigante, assim. Eu falei, caramba, esse daqui é um restaurante da realeza, né? Eu jurava que as pessoas ricas comiam ali, que eu falei, caramba, isso é impressionante demais, né? Pra você ter uma ideia do que era, né, o nosso referencial gastronômico e tal. Mas aí me encantei com esse mundo dessas conversas e tal. E aí o que eu fiz? Larguei gestão ambiental. Precisava ver até com o pessoal do Senac se deixar o boletim aberto, porque eu só larguei, eu nem tranquei. Eu falei, vou estudar gastronomia. E aí me matriculei no primeiro curso de gastronomia também, o primeiro curso de engenharia ambiental do país, depois o primeiro curso de gestão ambiental do país, depois o primeiro curso superior de gastronomia, que era na Embi Morumbi, lá no Campo Centro, né, na Moca, ali. E aí minha cabeça explodiu, assim. Eu já estava dentro do restaurante, né, e tendo aquela vivência na escola, dia a dia, eu pensava, cara, isso faz muito sentido, né, mesmo tendo um universo, assim, de diferença, né, falar de cozinha francesa ou espanhola, ou ingredientes muito diferentes dos ingredientes que a gente usava. Eu falava, cara, isso daqui, esse conceito, né, a essência, né, desse prato aqui tem a ver com a essência e o trabalho dentro, né, do Mocotó, que nem tinha nome na época, né? Eu que batizei depois porque era uma casa anônima, não tinha nada na fachada, as pessoas se referiam, né, ao nosso negócio como a Casa do Norte do Mocotó, o Bar do Mocotó, o Caldinho de Mocotó. Eu falei, pô, Bar do Mocotó, pô, já deve ter algum, né?
É só mocotó. Acho que esse vai ser o nome, mocotó. É fácil de pronunciar e tal. E aí foi assim, no instalo, que a gente batizou o restaurante e quando chega um gringo lá para explicar o que é mocotó, mas como assim? O pé do boi? E algumas pessoas acham que é o tutano, é o que tem dentro do osso. Eu falei, não é mocotó mesmo, é o pé do boi cheio de colágeno, cartilagem e eu lembro que meu pai falava que na época muitas vezes nem comprava o mocotó. As pessoas davam porque não tinha, né, especialmente no Sudeste, né, não tinha valor comercial. Então, sequer era vendido, era dado. Então, certamente cozinhar esse prato não foi uma escolha para o meu pai. Não é que ele olhou o filé mignon, olhou o mocotó e falou, acho que hoje filé mignon não, vou cozinhar mocotó. Não, né? Era o único ingrediente, a única proteína que ele tinha acesso. E eu acho que isso conta muito do que é a essência da cozinha sertaneja, que é enxergar valor acima do custo, né? Que o custo é muito fácil de ver, né? Tá ali na etiqueta. Agora o valor, né, é subjetivo. Não sei se vocês acreditam, mas conhecem as trufas, né? Aquele condimento maravilhoso, né? Chega a custar 3 mil euros um quilo, 5 mil euros dependendo da época do ano e da região de onde vem essa. 5 mil euros o quilo, que deve dar o quê? Deve estar uns 6, 7 reais, 1 euro, não sei, uns 35 mil reais o quilo de um produto. Agora imagina alho. Se alho fosse tão raro como trufa, você acha que não ia ter um garçom de luva branca com um laminador de prata laminando alho no seu prato? Você ia falar, nossa, meu, olha esse cheiro, cara. Não é? Porque assim, trufa, se você, né, não está muito acostumado e tal, né, já vi mais de uma vez as pessoas falando, né? Nossa, acho que tem gás aberto aí, né? Porque daquele cheiro super mineral, eu juro por Deus, não é uma piada, eu já vi acontecer. Gente, tem gás, tô sentindo cheiro de gás. A trufa, né? Sendo manipulada. Agora imagina se alho fosse tão difícil de encontrar, se você não ficaria alucinado quando sentisse aquele cheiro, né? Ó, pessoal, eu tenho uma apresentaçãozinha ali, mas como a tela está um pouco deslocada, acho que ela vai servir mais para me guiar do que para, enfim, a gente usar tanto ela que eu não quero ninguém com dor de pescoço. E só para situar vocês, né? Nossa família vem do sertão do Pernambuco, lá de lá longe, né? E vem parar em São Paulo, também numa das beiradas da cidade. Aí eu vou falar para vocês de algumas coisas que definem o mocotó, porque, como eu disse, não estou aqui para dar uma aula, nem dizer que esse é o modelo de ter um restaurante de sucesso, porque não existe um modelo de ter um restaurante de sucesso. E mesmo o mocotó, que já teve em contextos diferentes, em alguns lugares foi muito bem sucedido, em outros lugares não tão bem sucedido. Então, o mesmo produto, com o mesmo carinho, os mesmos valores, e que fora do seu contexto ideal também não foi exitoso, né? Então, duas coisas que a gente raramente encontra juntos são inclusividade e excelência, né? Por incrível que pareça, né, não é por acaso que eu estou aqui, o Senac, todo o Sistema S, né, o SESC, para mim são um grande exemplo de inclusividade com excelência. Porque é muito difícil você ter inclusividade, sim, você encontra muitas iniciativas, né, que promovem inclusividade, excelência da mesma maneira, né, você tem acesso à excelência, só que custa muito caro, porque qualidade custa caro, ter uma estrutura ideal custa caro, ter as pessoas bem remuneradas custam caro, mas como a gente consegue juntar essas duas coisas que normalmente são antagônicas, né, porque se excelência tem um custo, né? Como é que você faz isso de maneira verdadeiramente inclusiva e num negócio saudável, né? Sem subsídios, sem apoio, né? Primeiro, acho que é criatividade, né? Você conseguir encontrar valor onde muitas pessoas não encontram. Né? Então, por exemplo, se você cozinha caldo de mocotó ou se você cozinha filé mignon, você parte de custos diferentes, né? E da mesma maneira, você pode arruinar um filé mignon, como você pode fazer um caldo de mocotó ou uma receita com mocotó
Eu lembro, a gente foi fazer um evento em Paris, foi a primeira vez que eu fui a Paris, e aí foi recomendado aí num restaurante chamado La Migean, que é de um chefe 3 estrelas Michelin, que tinha abandonado o restaurante dele, super premiado, para montar um restaurante autoral, muito mais inclusivo, mas com essa mesma base de excelência. E aí eu falei, pô, esse cara é o cara, né? Preciso ver. É um dos caras que fundou a bistronomia. Não sei se estudaram sobre isso ou leram sobre isso. E mais uma dica importante, se vocês puderem gravar uma coisa só dessa conversa toda, é o que eu vou falar agora. Leiam. Leiam o máximo que puderem. E leiam tudo. Pô, as redes sociais são importantes? Sim, hoje a gente tem acesso ao mundo inteiro, a gente faz amizades, a gente troca ideias, troca receitas, troca produtos através da rede, mas não está tudo ali, né? Se você quer um pouco de profundidade, vocês têm que ler, né? E, bem, essa é uma dica. Mas, bem, estava lá em Paris, nessa primeira visita nesse cara, eu falei, puta, que demais, o que será que está me esperando aqui? Primeira sugestão do garçom, um prato de mocotó com ostra. Agora, bota uma fé, que eu nunca tinha ido para Paris, vou lá fazer um evento, vou no primeiro restaurante, que foi uma super indicação de um amigo, falou, vai lá, é muito especial, você tem que ir. E uma coisa difícil é escolher um restaurante para ir num lugar como esse, né, que tem milhares de lugares excepcionais. O primeiro prato que o cara apresenta na mesa, um prato de mocotó com ostra. Eu falei, acho que eu devia estar aqui, né? Era para estar aqui. E era espetacular, um caldo de mocotó que tinha carne, tinha vegetais e ostras, né? Estavam semi-cozidas, né? Só com o calor ali daquele caldo e era alucinante, assim, era muito bom. Então ele pega algo que a gente entende hoje, né, como uma iguaria, uma ostra, que nem sempre foi assim também, né? Lagosta, né, que a gente acha que é um dos símbolos, né, da finesse, pô, já foi comida de presidiário, porque as pessoas não viam valor naquilo. Então ele pega mocotó e ostra e serve assim, sabe, com o mesmo parâmetro de valor. Isso para mim foi revelador. Eu falei, nossa, cara, é isso mesmo, né? Então é encontrar valor onde as pessoas normalmente não enxergam. Só que dá um pouco mais de trabalho, ou às vezes muito mais trabalho, porque para cozinhar um bom filé mignon, se você controlar o fogo, um pouquinho de sal e pimenta, já é gostoso, né? Aí você pega um pouquinho de demi-glace, um pouquinho de vinho, colherada de manteiga, pô, já fica muito gostoso, né? Mas para você fazer um mocotó muito gostoso, você precisa de um tanto mais de trabalho, né? Um tanto mais de empenho, um pouco mais de criatividade, assim como o chefe, né, Jean, fez servindo mocotó e ostra num prato assim que eu lembro do sabor, da cor, da cara até hoje, eu fiquei chocado, né? Acho que vocês ficariam também se comesse mocotó com ostra. E, por exemplo, a primeira coisa que eu escrevi ali é tratar todo mundo da mesma maneira, porque como você é verdadeiramente inclusivo, né, se você criar um lugar com tal valor, você vai receber todo mundo, né? Não é só a galera ali do bairro, não é só o cara ali da cidade, não, é todo mundo. Vem o jogador de futebol, vem o presidente da república, vem o chefe 3 estrelas da Europa, vem a família do bairro, vem o motoboy, vem todo mundo, vem o dono do banco. Como é que você junta essas pessoas que nunca se encontram, né? Essas pessoas só se encontram em relações de serviço normalmente, né? Mas como que elas dividem o mesmo ambiente, a mesma experiência ali, sem se sentir desconfortáveis? E a gente, porra, mas a gente nunca teve esse problema aqui, né? Isso não é normal, mas por que será? E aí depois a gente percebeu, simplesmente é por tratar todo mundo da mesma maneira. Chega o jogador de futebol, ele encosta lá no balcão, fica na fila, se não tem reserva, não tem reserva, vai tomando uma, vai conversando com a família do lado e já faz uma amizade. O presidente da república é a mesma coisa, o artista é a mesma coisa, a família do bairro, o chefe 3 estrelas, tal, tudo igual. Então, acho que isso é algo que a gente, num país com uma desigualdade abismal, assim, para mim é impensável a gente pensar em exclusividade, né?
Isso não é sobre fazer as pessoas se sentirem exclusivas, né? Que, de certa forma, de algum jeito a gente quer, né, se sentir importante. Mas como que a gente entende isso? A gente sente que é fazer as pessoas se sentirem parte. E no final a gente acha que isso é muito mais poderoso do que fazer ela se sentir exclusiva, né? Porque para você ser exclusivo, alguém tem que ser excluído, né? Então, de repente, fazer você se sentir parte desse projeto tem um poder ainda maior, né, do que deixar um pessoal de fora. E, como falei, né, não é criar um lugar barato, não é simplesmente servir uma carninha ali meio dura, marromeno e tal, porque isso exclui a excelência, né, que é algo que a gente entende que é vital. E se a gente não tem muito recurso suficiente para tudo, o que a gente faz? A gente foca no essencial. Então, não tem recurso para lustres de cristal, não tem recurso para taças super finas, não tem recurso para... Pô, mas tem os melhores ingredientes, tem uma cozinha de ponta com os melhores equipamentos, tem os melhores utensílios, tem um ambiente super confortável, tem arte dentro do salão. Eu lembro de ver uma palestra do Massimo Bottura, deve conhecer o chefe italiano da Osteria Franciscana, super premiado no mundo. Acho que o restaurante já foi eleito o melhor do mundo, um cara extraordinário. E ele está em Modena, né, que é uma cidade industrial na Itália. E ele fala assim, pô, aqui eu não tenho o mar, aqui eu não tenho os Pirineus, aqui eu não tenho, sabe, a floresta e tal. Então, como que eu trago a beleza para o restaurante, né? Que em alguns lugares é só abrir a janela, né? Você já está de frente a um monumento e tal. Mas no caso dele não, e ele fala arte. Eu falei, pô, Vila Medeiros também não é um lugar super privilegiado, né? Não tem o mar, não tem as montanhas, não tem uma super arquitetura também, então arte. Então a gente foi, né, trazendo arte para o nosso salão. Então não é um lugar barato, né? Não é assim que você consegue inclusividade e excelência, né? Né, nesse sentido, beleza está em tudo, né? Está no ambiente, está na escolha das louças, está no cuidado da montagem dos pratos, está no pensamento de ter unidade quando você junta todos os elementos do prato, que pode ser gostoso, mas eu acho que deveria ser gostoso e bonito, né? E constância, né? No final das contas, você só, dentro de um restaurante, você só tem um trabalho relevante com constância, porque fazer um bom jantar, um bom almoço, pô, tenho certeza que a mãe, a tia, o pai, o primo, aquele colega que adora cozinhar, ele é capaz de fazer um ótimo almoço, um ótimo jantar, um prato maravilhoso. Só que fazer isso todo dia, absolutamente todo dia, é muito difícil. E aí, queria falar de outra dualidade, né, que é tradição e inovação. Muitas pessoas perguntam, o Mocotó, e ficam na dúvida, né? O Mocotó é um restaurante de cozinha tradicional, nordestino, né, porque está em São Paulo, tá? Eu acho que uma das coisas que nos define são as dualidades, né? Então, é um restaurante de cozinha sertaneja na Quebrada de São Paulo, né, que é uma das maiores cidades do mundo, super cosmopolita. Ao mesmo tempo, tem uma linguagem, um apego local, mas tem um alcance universal, né? A gente criou um jeito de se comunicar, de fazer gastronomia, que hoje o paulistano entende, o mundo entende, o turista entende. E há muito pouco tempo, essa cozinha nordestina era estigmatizada, né? O que se falava da cozinha nordestina e do nordestino, né? Que era pesada, grosseira, pobre, inferior, né? Era isso que se entendia. Então, como é que você parte desse princípio, né, de cozinha, de uma cozinha indesejada, né, pouco atraente, para um negócio que o mundo inteiro, de alguma forma, cobiça ou, pelo menos, entende, né, como de valor gastronômico, né? Eu acho que, de todos os méritos do restaurante, esse foi um dos principais. E aí, focando, né, nessa das dualidades, né, talvez a mais importante, né, esse balanço entre tradição e falar de uma ideia que um pensador, Massimo Montanari, que escreveu, entre outras obras, né, Cozinha como Cultura, que deve estar na bibliografia de vocês também, que ele fala assim, que a tradição nada mais é do que uma inovação que deu certo.
Não é poderoso? Porque alguém pela primeira vez fez a primeira pizza, alguém pela primeira vez fez a primeira feijoada, alguém pela primeira vez fez dadinho de tapioca, né? E é isso que o Alex estava preparando para vocês ali embaixo, os originais. E aí, para ilustrar isso, né, você viu que o timing foi perfeito, né? Mas foi uma cagada, mas deu certo. Você está vendo, né, que os cozeiros têm um santo mais forte do que da maioria. Mas bem, os dadinhos de tapioca surgiram de uma receita que eu aprendi com uma colega de turma. E olha os caminhos. Essa menina ficou doente, ficou afastada 1 semestre tratando mononucleose, que é uma doença que eu até hoje não sei bem o que é, mas ela ficou 1 semestre fora e teve que voltar para fazer alguns módulos e foi aí que a gente se encontrou. A gente não tivesse se encontrado, não existiria dadinho de tapioca no mundo. Olha que coisa. Então ela veio fazer alguns módulos, né, que ela tinha perdido. E aí a gente acabou ficando amiga, acabou fazendo dupla algumas vezes. Ela ficou conhecendo o mocotó e falou, nossa, tem uma receita que eu adoro, é um bolinho de tapioca, acho que tem tudo a ver com o mocotó. E levava, obviamente, tapioca e queijo Minas e ovos e não sei o que lá. E eu falei, nossa, isso é muito bom. Acho que tem a ver mesmo, eu vou testar. E aí comecei a fazer a receita lá e era muito melindrosa. Você começava a preparar, você tinha que bolear muito rápido, que ela endurecia, perdia o ponto e tal. E um dia eu estava lá fazendo, deixei a massa ali para fazer uma outra coisa. Quando voltei, pensando numa placa dura, um tijolo de tapioca. Falei, puta merda, desculpa, não pode falar palavrão, né? Aqui no celular. Eu falei, caramba, né? Perdi todo esse trabalho, né? Todo esse produto, estava prestes a jogar ali no lixo e não estou romanceando a história, né? Tava lá assim com o coração partido, né? Mas não dava mais para bolear. Falei, nossa, parece uma placa, né? De polenta. Já fizeram polenta frita? Você cozinha a polenta, espalha, deixa ela firmar, depois corta. Falei, cara, acho que dá para cortar isso. Aí cortei uns bastõezinhos assim, né? Tipo os tijolinhos de tapioca. Falei, será que vai desmanchar quando eu fritar? Obviamente não, né? Tava ainda mais firme ali. Fritei, saiu perfeito, dourado, crocante, como uma polenta frita, né? Aí eu falei, caramba, nunca mais vou bolear essa merda, ou essa coisa e tal. Aí falei, putz, é isso, agora vai ser assim. Comecei a servir esses bastõezinhos. Aí uma colega, né, uma amiga, tava lá comendo, eu falei, nossa, que coisa boa, não sei o quê. Pô, mas se você cortar mais fininho, vai ficar ainda mais crocante, porque, né, vai aumentar proporcionalmente a superfície e tal. Falei, pô, faz sentido, mas se você cortar em uns bastõezinhos, né, em uns palitinhos, vai ficar muito quebradiço, vai ficar difícil de manipular e tal. Falei, e se eu cortar em quadradinhos, né, em cubinhos? Aí peguei um bastãozinho, cortei em 3 cubinhos ali, fritei, putz, eu pensei, olha, é isso. Não tenho que bolear, primeira coisa, né? E fica com todas essas arestas crocantes, né? Todas as quinas ali, todas as dobrinhas e tal. E, puta, animal, é isso, vai ser assim. Mas não dá para chamar um quadradinho de bolinho, né? Um cubo de bolinho. Também não vou chamar de cubinho de tapioca. Puta, dadinho de tapioca. E a vergonha no primeiro final de semana de apresentar, fazia só os finais de semana. De apresentar dadinho de tapioca, né? As pessoas vão dar risada, né? Achar que é uma piada. E aí foi um sucesso, imediatamente, assim, a gente fazia poucas porções por dia, sei lá, umas 20 por dia, acabava assim, e começou a aumentar e acabou, era só o final de semana e acabou tendo todo dia, e de repente virou um hit, as pessoas chegavam já pedindo dadinho de tapioca, e foi assim, dadinho de tapioca se espalhou pelo mundo mesmo. A receita é de 2005, então, em 15 anos, dá para dizer, e a gente já recebeu notícias, né, e fotos de amigos que viajam e tal. Pô, em todos os continentes você encontra dadinho de tapioca. Desde o Enigma do Albert Adrià, em Barcelona, ao Le Dauphin, em Paris, e na África do Sul, e em Singapura e tal. E eu acho que a receita tem alguns méritos. Acho que, primeiro, o mais importante é que é gostoso, né? Se não é gostoso, acho que... Mas tem um monte de coisas gostosas que também não se perpetuam, né? Não avançam. É simples, né? É fácil entender.
São poucos elementos e é versátil também. Então, se você não tem queijo de coalho, depois eu vou falar de um projeto, um restaurante em Los Angeles, o Caboclo, que a gente abriu em 2021, não, 2022, e lá a gente usa 2 queijos, um queijo mexicano, um queijo típico mexicano e um queijo californiano, né, os 2 feitos na Califórnia, mas 2 queijos diferentes para usar no lugar do queijo coalho, que a gente não encontra lá e funciona, fica igualmente bom, né, diferente, mas igualmente bom. Então, versatilidade é importante. Tem uma coisa que um dos chefes mais importantes da atualidade, o Andoni Andúriz, do Mugaritz, que fica no País Basco, né, São Sebastião, ele fala, e agora vocês vão provar um outro dadinho. Tem um molho embaixo, na hora de pegar, pessoal, garante que dê uma chuchada boa, que parece que tem pouco molho. Então, aproveita mesmo. Essa daqui é uma variação do nosso dadinho de tapioca. A gente já viu nas gôndolas do supermercado ou em restaurantes coisas como dadinho de tapioca sabor carbonara, pizza de dadinho de tapioca. Então, a gente pensava, né, a gente só vai fazer uma versão de dadinho se tiver muito sentido mesmo, né? E aí a gente falou, pô, por que não um dadinho vegano, né? Porque isso seria realmente inclusivo. O dadinho original, né, a base dele é láctea, né, o leite, o queijo. Então, como é que a gente substitui isso? Então, a gente fez uma fermentação de cereais. São 8 dias de fermentação, uma lactofermentação, então sal, água, esses vegetais em repouso por 7, 8 dias. E para o leite, né, para a parte untuosa, macadâmia. Então a gente faz um leite de macadâmia, né, com pedacinhos de macadâmia, os cereais fermentados e aqui um molho agridoce também com um toquezinho de manga, um toquezinho de maracujá. Tá bem especial também, não deixem de provar. Então, enfim, como a gente interfere, né, num conceito próprio, inclusive, para criar alguma coisa que faça sentido para a gente, né? Então, não se trata só de colocar ervas finas, né, ou calabresa, né? Mas para a gente era uma maneira de deixar a receita ainda mais inclusiva, né? E o Andoni, ele fala uma coisa, que a inovação verdadeira normalmente acontece aos sussurros, não aos gritos, né? Então é esse trabalho constante de lapidação, sabe, de experimentação, que vai criando valor e vai, ao longo do tempo, deixando uma marca mesmo no mercado, na sociedade. Tá? E terminando aqui essa parte, tem uma coisa que o Carlos Alberto Doria, quem conhece esse cara? Sociólogo também, né? É um grande autor, ele publica muito, já deve ter uns 10 livros publicados na área, e ele fala uma coisa sobre legitimidade e legibilidade. Conseguem intuir mais ou menos o que ele está querendo dizer? Legibilidade e legitimidade. Por exemplo, se a gente tivesse feito um dadinho de tapioca com formiga, é legítimo, né? A gente sabe que tem muitas comunidades que usam a formiga como condimento, como fonte de energia também, certo? Mas você acha que para a maioria das pessoas seria legível? As pessoas iam olhar aquilo e falar, nossa, que legal, que delícia. Não, para muitas pessoas, formiga não é comida. Ponto, né? Uma praga que aparece no jardim, mas isso não é um ingrediente. Então, não deixa de ser legítimo, né? Porque tem um uso ancestral, mas não é legível para as pessoas. Então, esse trabalho de conseguir ser legítimo e legível ao mesmo tempo é também uma das preocupações que a gente tem quando, por exemplo, está lá trabalhando com cozinha sertaneja, onde algumas pessoas não entendem que miúdos, por exemplo, coração de boi, bochecha de porco, dobradinha, são ingredientes gastronômicos, né? Então, como a gente torna isso desejável, né? Como a gente faz isso legítimo, legível, né? Então, essa é um pouco da nossa história lá. E os dadinhos? Pequitina, só pequitina em posse.
Pequitina. Rapadura? Não. Ô Alex, você acha que alguém vai acertar? Ó, tem pimenta, claro, né? Um molho de pimenta, vinagre, alho, sal, açúcar e falta... Não. Eu acho que eu vou ter que fazer outra pergunta, porque... Cominho não. Olha, gente, não é à toa que esse é o presente para quem acertar essa pergunta, tá? Tapioca, quem falou? Tapioca, gente. Aí eu pensei, porra, um molho que tem pimenta, vinagre, alho, sal, açúcar e tapioca é um molho brasileiro. Então, pô, a gente consegue fazer. Obrigado por não decepcionar. Ó. Pessoal, ó, apesar da dor de cotovelo, vamos bater uma salva de palmas aí, por favor. Boa. Tapioca é o que dá textura para o molho. Não é uma geleia, né? É um molho. Muitas vezes você encontra o dadinho. Teve algumas pessoas que falaram pectina, né? Que muitas vezes você encontra o dadinho servido com molho com geleia de pimenta, né? Mas tenho certeza que o dadinho só fez o sucesso que fez por causa do molho, que ele traz esse contraste, né? O dadinho é muito plano de sabor, né? O lácteo, o queijo e tal, tem um pouco de pimenta branca também, que traz uma provocação, mas é um molho que desperta o dadinho. Aí no nosso molho tem cachaça também, alguém falou cachaça ali, e é uma receita que a gente desenvolveu junto, eu e o Alex, lá no Engenho Mocotó, que é a nossa cozinha experimental. Então primeiro a gente importou, o Alex importava o molho, né, o molho original, que era tailandês, feito na Inglaterra. E aí o molho deixou de ser importado e a gente falou, não, temos que acertar a nossa receita. Aí a gente fez modéstia à parte, muito melhor do que o original, porque né, um produto feito na nossa cozinha, com todo cuidado, as coisas é melhor do que um produto industrial, né? Demorou um pouquinho, mas a gente acertou a receita e até hoje está aí fazendo sucesso. Então, dadinho, já falamos. Ainda tem mais um prêmio, tá? Não fiquem tristes, por favor. Atolado de bode. Esse é um prato que fez um tremendo sucesso no restaurante. Eu coloquei ele aqui porque é um prato de cabrito, na verdade, né? Mas que a gente chamava de bode justamente para provocar as pessoas. Que falavam bode, né? Não sei o que, acho que associava a buchada de bode. E aí o New York Times publicou uma matéria dizendo que o cabrito, né, era a carne do século. Porque era mais magra e tinha mais minerais, era mais saudável, e era gourmet, e era não sei o que e tal. Elencava, assim, a carne do século. E aí, obviamente, né, toda a imprensa começou a falar disso. E aí, o atolado de bode foi capa de um caderno da Folha de São Paulo, e não foi o caderno de gastronomia. Quem sabe qual foi? Valendo nada agora. Não, valendo uma pinga lá no Mocotó. A gente vai tomar junto no balcão. Turismo, não. Economia. Não. Saúde. Olha, quase. Foi capa de um caderno chamado Folha Equilíbrio. Imagina, atolado de bode na capa do... Você pensa, né, meu, salada de quinoa com rúcula, né? Mas você vê como a percepção e o valor das coisas, como a gente entende as coisas, vai mudando ao longo do tempo, né? Faz pouco tempo manteiga era um produto super perigoso. E margarina era apresentado como uma alternativa muito mais saudável. Eu adoro a frase de uma... Sim, a indústria, né, vendia isso como, proteja seu coração, né, deixa a manteiga e consuma a margarina. Tem uma frase de uma autora americana que eu acho que é perfeita. Ela fala assim, ó, eu prefiro sempre manteiga à margarina, porque eu confio mais nas vacas do que nos cientistas. Não é boa? Eu também, eu sou dos que preferem a manteiga. Baião de dois, feijão de corda, então, né, arroz e feijão é uma das bases, né, da cozinha brasileira e encontra muitas formas no Brasil. Todo baião de dois é uma das formas que a gente apresenta. Então, aqui o baião de dois é arroz, feijão fradinho, queijo de coalho, carne seca, linguiça, bacon ali.
feijão de corda cozido com maxixe, girimum, quiabo, chuchu, super rico, né? E mostrando como... E é o prato mais pedido do restaurante, porque não importa se você vai comer carne de sol, carne seca, atolado de bode, joelho de porco, você sempre vai pedir um baião de dois para acompanhar. Então, como que o ordinário também pode, né, ter um valor extraordinário, né? Escondidinho de carne seca, que não é um prato que a gente criou, já fazia escondidinho, a gente passou a fazer escondidinho de tal forma, né? Purê de mandioca, carne seca, requeijão, e montar de um jeito tão especial que virou um dos ícones, né? Queijo de coalho dourado na manteiga de garrafa, servido com melado de cana. Tão simples quanto parece ser, né? Queijo dourado na manteiga, mas para ter o queijo no ponto que a gente julgava ideal, né? Quente, quase desmanchando, com a casquinha bem dourada, até ter a espessura ideal para que a gente tivesse o interior na temperatura exata, quando as duas faces, né, tivessem perfeitamente douradas, também é um gesto que, pô, é um ofício, né, da cozinha. Esse treinamento do corte, de ter sempre a mesma espessura, o queijo sempre no ponto ideal, e o contraste com o melado de cana, que é um melado que a gente traz de Quissamã, né? Todo o melado que a gente usa no restaurante vem do interior. É nada, Fazenda Fios de Ouro, que produz... Olha, olha, melhor melado do mundo inteiro. Tá? A gente usa... Ave Maria. Oh, que prazer. Prazer, ó, recomendo melado de Quissamã. Tudo que vem de Quissamã é bom, não é? É bom demais. Ó. Então, é simples, né? Muito simples, mas para mim tem um valor extraordinário. Então, os doces, né, artesanais da casa, então tem doce de leite com fava de aridã, aí o caju cozido numa calda de especiarias com um pouquinho de rapadura, aí ali a bananada, que é feita hoje com banana do nosso sítio, cocada cremosa com coco queimado e castanha do Pará, a goiabada com vinho tinto e tal. E às vezes é só o gesto de dar um twist na receita para você ter a sua assinatura e que tem um sentido. Por exemplo, goiabada com vinho tinto. A gente sempre queria que a goiabada tivesse uma cor mais intensa e tivesse mais acidez, mais astringência. E o vinho resolve tudo isso, né? Um produto extraordinário, cheio de sabor, nutritivo também, né? Então, a gente tende a pôr um pouquinho de vinho na goiabada, vai melhorar a goiabada, né? Então, e servir elas num tachinho, né? Que a gente mandou fazer numa fábrica de cobre, de estanhados por dentro. Tudo isso agrega valor, né? Para um produto que é muito simples, né? Esse doce. Sorvete de rapadura, foi a primeira sobremesa da casa. Eu lembro que no começo, quando a gente falava do sorvete de rapadura, as pessoas davam risada, achavam que havia uma rapadura no palito, né? Porque a rapadura não era considerada ingrediente, né? Era uma coisa que os nordestinos comiam, era o que as pessoas entendiam. E a gente foi descobrindo muitos usos para rapadura. E nesse sorvete a gente faz, na base, a gente faz uma base com melado, creme fresco, coalhada, limão cravo e tal, super leve, e tem os pedacinhos de rapadura, e a gente serve com uma calda de catuaba também, com especiarias, super rico. É bom, salvou muito casamento já essa catuaba, então. É super concentrado, então. Creme brulee de doce de leite com burana, para mim é uma das sobremesas mais especiais da casa, das mais simples. As tapiocas coloridas, né, que foi uma coisa que a gente apresentou, acho que em 2006, num paladar, que eu pensava, pô, essa tapioca é tão generosa, né? Você pode rechear qualquer coisa. Desde carne seca, coco, leite condensado, Nutella, ou queijo, o que for, né? Pô, será que a gente não pode interferir na massa? E aí a primeira tapioca que eu fiz, pensei, pô, o que é muito parecido com água, né? Porque se hidrata com água, o polvilho doce. Falei, chá é muito parecido com água, né? Então eu fiz um chá de capim santo bem forte, recheei com cocada cremosa, abacaxi, uma calda de coco queimado. Falei, nossa, ficou muito bom. Falei, caramba, deu certo, né? A tapioca não explodiu, não aconteceu nada, óbvio que não. Mas eu falei, pô, por que ninguém nunca fez, né? Aí eu falei, o que é parecido com chá? Puta, café. O que vai bem com café? Doce de leite. O que vai bem com doce de leite? Chocolate. Aí fiz uma tapioca, uma massa de café, recheada com doce de leite,
chocolate 70%, um pouquinho de nibs de cacau, espetacular, assim, o aroma de café e tal. E aí começamos, e se a gente usar essa tapioca para fazer as crianças comerem vegetais que normalmente elas não comem, né? Então uma tapioca da Barbie ali, rosa, pô, beterraba pura, beterraba crua, que cozinha 1 minuto ali na tapioca, então com todo o valor nutricional ainda preservado. E a mesma coisa, couve, espinafre, cenoura com cúrcuma, aí a gente começou a combinar, a fazer coisas. Enfim, toda hora a gente inventa uma tapioca nova. E se nada disso der certo, as caipirinhas, né? Porque sem beber das pessoas, elas acham que a comida é boa e aí sempre funciona. Então, o trabalho com a cachaça começou, sei lá, uns 20 anos ou mais atrás, a gente pesquisando cachaças artesanais, numa época em que cachaça também era, enfim, pouco valorizada. E aí alguns números do Mocotó, né? Acho que uma coisa, a gente citou aí esses prêmios de melhor brasileiro, melhor bom e barato, porque era algo que não tinha acontecido ainda, né? O mesmo restaurante ganhar esses prêmios, né? De bom custo-benefício, de melhor na categoria de brasileiro, ainda mais numa época que os melhores, normalmente os melhores restaurantes de cozinha brasileira eram aqueles que falavam de uma cozinha mais abrangente, né? Falava do Brasil todo, então não eram restaurantes regionais. E o Mocotó foi o primeiro restaurante de uma cozinha regional a ganhar o título de melhor cozinha brasileira. Que é isso? Porque todas as cozinhas nacionais só parecem homogêneas quando a gente olha de longe. Se você olhar mais de perto um pouquinho, você vê que a cozinha italiana, na verdade, são muitas cozinhas italianas. A cozinha francesa são muitas cozinhas francesas. A cozinha chinesa, idem. A cozinha japonesa, idem. Então imagina o Brasil, um país continental, são muitas cozinhas. Então é muito justo que um restaurante regional seja entendido como um restaurante de cozinha brasileira, né? E o Mocotó, acho que tem esse mérito de mostrar que você pode ser bom e barato e ainda apresentar excelência, né? Um serviço de excelência. A gente foi eleito o melhor restaurante do mundo, sem reservas, num prêmio extraordinário. Estava lá o Alain Ducasse, o Máximo Bottura e nós, né, da Vila Medeiros. A gente chegou na final com um restaurante francês, um italiano e um espanhol. Olha a coisa. Então a gente foi só para festa mesmo, né? Os caras pagavam a passagem, eu falei, tudo bem, né? Vamos lá e tal. Que obviamente não era um prêmio pra gente, né? A gente era azarão total. E no final da noite a gente estava lá recebendo o prêmio das mãos do Alain Ducasse de melhor restaurante do mundo sem reservas, que deixa pra gente falar uma coisa. Não existe o melhor restaurante do mundo. É simplesmente impossível medir quem é o melhor numa arte tão subjetiva quanto é a restauração. Você vai falar que o nome é melhor que o Eleven Madison Park, que é melhor que o Dom, que é melhor que o Central, são completamente diferentes, gente. É impossível medir isso. Receber um prêmio desse, para mim, é um atestado, sim, de que a nossa mensagem está chegando, sabe, longe, que as pessoas estão entendendo. Muito melhor do que aquele outro ali. Gente, é impossível medir, sabe? O que é melhor, sushi ou pizza? Não dá para comparar, né? Tudo bem, alguém pode ter uma resposta mais clara, mas assim, objetivamente, não dá para dizer, né, que um é melhor, um é mais sofisticado, outro é mais importante e tal. A gente está na lista do 50 Best Latin America desde a primeira edição e com certeza acho que é o único restaurante da lista que não tem carta de vinhos, que não tem reserva, que não tem ar-condicionado, que não tem, enfim, taça de cristal e tal, ou seja, é um azarão. A gente atende 15 mil clientes por mês, só lá na Vila Medeiros, num time de 100 pessoas, mais de 30% delas graduadas e pós-graduadas por causa das bolsas de estudo que a gente oferece lá. São 5 mil caipirinhas por mês, 6 mil dadinhos por semana, baião de 2, né, nosso prato mais pedido e tal. Vou mostrar algumas imagens que alguém falou que já foi ao Esquina Mocotó, né? Umas cenas do Esquina Mocotó, foi nosso restaurante mais premiado, ganhou uma estrela Michelin em 2015 e teve essa estrela até fechar em 2018, quando a gente percebeu duas coisas muito importantes. Que
que a Vila Medeiros podia ter um restaurante estrelado. 2, que a Vila Medeiros não precisava de um restaurante estrelado. E aí a gente incorporou esse espaço ao Mocotó e mudou toda a decoração, e hoje ele é decorado com fotos do bairro. Virou um espaço muito, muito bonito. Já era muito bonito, mas agora ainda mais. Sim, por favor. A experiência legal que eu gostei, nós sentamos no balcão. Era o melhor lugar da casa. A preparação e uma vez ou outra, né, um comentário do pessoal lá, porque é corrido, né? Sim, a gente chegava a servir mais de 200 pessoas num dia num restaurante de 80 lugares, num menu assim muito técnico, muito gastronômico, e com as pessoas sentadas assim dentro da cozinha, né? Era muito legal mesmo. Foi um momento muito especial e que nos preparou para abrir o Balaio, que é o nosso restaurante na Avenida Paulista, onde sou sócio com o Alex, dentro do Instituto Moreira Salles, um lugar excepcional no coração da cidade, no Instituto belíssimo, um prédio premiado, né, de arquitetura, que tem uma curadoria tremenda, totalmente gratuito. Foi criado pela família Moreira Salles, que é dona, né, do Itaú. E o Pedro Moreira Salles, que nos convidou, esperou 2 anos pela resposta, porque a gente estava, né, envolvido com o Esquina Mocotó. E aí a gente pensou, pô, tem a ver com excelência, tem a ver com inclusividade, tem a ver com arte, tem a ver com a gente. Só que ele queria que a gente fizesse um Mocotó lá. Eu falei, pô, a gente vai fazer qualquer coisa menos um Mocotó, né? Um contexto tão especial quanto esse, né? Único, precisa de um restaurante único. E aí tá o Balaio já há 8 anos, né, Alex? 6? Bom, errei por 2 só, eu tava acrescentando a pandemia aí. Muito bem. Então, 6 anos lá. Também, pô, uma casa que eu tenho muito orgulho da linguagem que a gente construiu. E se no Mocotó a gente fala do sertão, no Esquina a gente falava da Pauliceia, aqui a gente fala do Brasil, né? O Brasil como um todo. O Balaio, em Los Angeles, no Arts District, um restaurante que a gente operou por 1 ano, junto com um grupo de restaurantes lá. Eles nos esperaram dessa vez 4 anos para esse projeto, pandemia e tudo mais. Eles tinham um ponto lá, a gente transformou a casa, vou mostrar aqui, um dos restaurantes mais bonitos que a gente já fez, com certeza, né, com muita gente talentosa lá da Califórnia, trabalhando, uma designer, uma arquiteta incrível e tal. E foi um super projeto, ficou 1 ano, agora a gente está fazendo eventos lá. Foi um pop-up, né, junto com esse grupo de restauranteiros. Sou eu? Será? Acho que é uma sabotagem ou um sinal para a gente encerrar a aula, mas já está terminando. Já. Olha, se quiser desligar, pode desligar. Alô, alô? Tudo bem? Muito bem. E aí a gente pensa, né, para que serve um restaurante? Mostrei várias casas aqui, mas todas elas têm um objetivo em comum. Quer desligar? Se quiser, acho que a gente consegue terminar aqui. Tudo bem, obrigado, gente. Entendi já. Tá, próximo. E se tirar da tomada? Não. Acho que agora foi. Mas eu vou começar a falar, vai voltar, né? Vou tentar falar. Dá pra ouvir, né? Tá. Fiquei segurando aquele negócio à toa. Aí a pergunta mais importante, né? Para quem está num restaurante, eu sei que tem muitos caminhos, né? Mas para que serve um restaurante, né? O restaurante serve para restaurar. É daí que vem a palavra. Em outras palavras, a gente podia dizer que o restaurante serve para que as pessoas saiam dali melhores do que entraram. Muito simples, né? Muito singelo, mas muito poderoso, né? Tem uma baita responsabilidade. Se você for bem sucedido, você vai restaurar as pessoas fisiologicamente, né? Você vai nutrir, vai restaurar o corpo, né? As forças, a energia. Mas se for
além um pouquinho, você pode restaurar a emoção, restaurar o dia das pessoas. Quem não se sente acolhido, transformado por um sorriso, por um gesto de hospitalidade, de acolhimento, né? Isso é muito poderoso. Mas se você for além ainda, você pode ajudar a restaurar a consciência das pessoas, né? Por que a gente come o que a gente come? Por que a gente está servindo isso e não aquilo, né? Por que a gente usa manteiga e não margarina? Por que a gente compra desse fornecedor e não daquele outro? Por que a gente só serve orgânico? Por que a gente não serve... Por que a gente serve todas as partes do boi e não só o filé mignon? Tudo isso pode ajudar a gente a se reconectar, né, com essa cadeia do alimento que talvez essa quebra, né, essa ruptura, seja o principal motivo da gente estar vivendo o mundo que a gente vive hoje, né? De doenças crônicas, né? Hoje, mesmo com todos os recursos, conhecimentos e tal, a gente está morrendo pela boca, né? Todas as grandes doenças hoje são ligadas a hábito, e a grande maioria a hábitos alimentares, né? Então, no momento que a gente conhece mais sobre comida, nutrição, macronutrientes, micronutrientes, dietas mil, a gente está adoecendo mais que nunca, né? Então, acho que restaurar a consciência das pessoas é talvez a última, é o estágio mais elevado, né? Porque aí, quem sabe, né, você restaura além do indivíduo uma comunidade, né? Esse sentimento de comunidade. Porque hoje a gente vive de uma maneira que talvez não seja, a gente não se enxergue vivendo em comunidade, né? São células, indivíduos isolados, cada um lutando e correndo pelo seu, mas o alimento é uma baita, é um gancho, né? Um ponto de intersecção aí entre, né, todas as pessoas, todo mundo come, né? E aí eu vou falar rapidamente, para encerrar, do Quebrada Alimentada, que é um projeto que a gente começou na pandemia. Na verdade, não era nem um projeto, era uma ação, né? A gente só foi fazendo. A Adriana Salai, que é minha esposa, historiadora, pesquisadora, ela me corrigiu, ela falou, não foi nenhuma ação, foi uma reação, que a gente viu aquela crise se instalando e aí se reorganizou para enfrentar isso. Então a gente já serviu mais de 100 mil refeições, já dá dezenas de toneladas de alimento em cestas básicas e cestas de orgânicos, porque as pessoas que produzem nosso alimento estavam morrendo de fome, né? A fome é maior no Brasil, a fome é maior no campo do que na cidade. Olha que ironia, né? As pessoas que produzem o nosso alimento estão na situação mais precária e mais vulnerável, né? E é isso mesmo, né? Os agricultores estão sempre naquela instabilidade. Então, restaurante fechado, hotel fechado, evento cancelado. Essa galera entrou em desespero. A gente recebeu ligação de fornecedores falando, olha, eu tenho toneladas e toneladas de produto aqui, só que eu não tenho recurso, eu não tenho como levar. Será que consegue alguém para vir buscar? Eu quero doar isso. Essas pessoas não podem ficar assim. O que a gente fez? Começou a comprar cestas de orgânicos para entregar com cestas básicas e tal. Então ajudando, né, as famílias na nossa comunidade e famílias lá. Só que a gente não tinha recurso, a gente foi usando as reservas que tinha, sem saber se ia reabrir o restaurante. E aí veio aparecendo ajuda. Ali atrás está o Ivan Halston, do Tuju, fazendo marmitas com a gente. Mas o Luca Gozani do Fazano mandou burrata, prosciutto, as massas do Fazano, os molhos. Então imagina, na quebrada a gente estava ali para a galera servindo anolote de cordeiro com molho trufado do Fazano. Isso é um sinal, né? Se uma crise dessa é capaz de criar uma ponte entre o Fazano e o Mocotó, entre os Jardins e a Vila Medeiros, cara, é pra gente sair dali melhor do que entrou, né? Isso também nos aproximou da terra, né? Aí são imagens do sertão, onde a gente tem uma fazenda mesmo, que produz orgânicos, né? Mandioca, leite. Esse é Tilula, que é quem cuida da fazenda lá. Toda a farinha que a gente usa nas casas é feita ali com mandioca. Aqui o sítio Mulungu, em São José dos Campos, uma propriedade orgânica também que a gente comprou no meio da pandemia, assim, foi a maior loucura. Pensa uma coisa que eu não devia ter feito, era comprar um sítio. Pensa um momento que não deveria ter sido, era aquele, no meio da pandemia, mas, enfim, por algum motivo a gente conheceu essa propriedade, estava abandonada há 10 anos e cometeu uma loucura. Alex foi lá, né, conhecer, e ele falou assim, ó,
tá tudo detonado, mas vai em frente. Falei, pô, esse é um bom conselho, né? A gente mal conseguiu chegar na casa, né, lá embaixo. Então, mas, enfim, 3 anos depois a gente está produzindo tomates orgânicos nas estufas, tem 2 pomares agroflorestais, produz galinhas, cordeiro, está começando agora, prestes, né, a ordenhar nossas primeiras vaquinhas e tal, tudo muito experimental, que a ideia é que a gente possa criar um vocabulário, a gente consiga dialogar com as pessoas que trabalham a terra, com a própria terra em si, porque se tem um jeito da gente reverter esse desastre que está aí, é a gente mudar a nossa relação com a terra, né, com o solo, e o alimento, para mim, é ainda o veículo mais poderoso para isso. Então, ó, com isso eu agradeço. É isso aí. É nóis. Campainha. Obrigado. Que recepção calorosa. Obrigado mesmo. Obrigado por ficar até o final, né? Pô, sei que já tiveram um dia cheio de coisas, estarem aqui até agora, pô, significa muito para mim. Obrigado. Aí eu queria saber do pessoal se dá tempo de fazer algumas perguntas ou se a gente já estourou demais o tempo. É isso? Se não quiserem fazer a pergunta, tudo bem também. Então, aí a gente já vai logo pro bar. Então, boa, agora você. Boa noite. Sobre o Masterchef. Boa, como é seu nome? Meu nome é Pedro Toca. Pedro, o nome do meu filho. Pedro, boa pergunta, né? O que eu acho do Masterchef? Pô, acho uma bobagem. Mentira, né? Pedro, agora falando sério, um programa que está há 10 anos no ar, a referência, né, no segmento, é porque tem um motivo, né, tem uma coisa por trás. Eu já tinha participado umas 4 vezes do programa como convidado, né, cozinhando ali, participando das provas e tal. E já tinha percebido que era muito sério, muito especial, não tem sacanagem ali atrás, tudo é o que é mesmo, né? A edição potencializa as coisas, mas não desfaz, o que aconteceu, aconteceu mesmo. O tempo é respeitado certinho. Sei lá, às vezes tem um problema, nem sei se podia falar, mas às vezes tem um problema, alguém tem um problema com o fogão fica 2 minutos ali parado e a direção percebe que essa pessoa se atrasou por causa disso. Ela ganha 2 minutos. Não aparece na edição, todo mundo é avisado, olha, ficou 2 minutos o fogão parado ali, então essa pessoa vai ganhar 2 minutos. Sabe, é muito, muito correto. E lá a gente encontra 3 coisas que são difíceis de encontrar juntos. Primeiro, competência, né? As pessoas sabem o que estão fazendo. O pessoal da arte é incrível, o pessoal da direção é foda, o pessoal da técnica é o melhor que há. Então os caras sabem o que estão fazendo.